Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e nesse vídeo vou apresentar para você um roadmap para a área de cybersecurity, para a área de segurança da informação, segurança cibernética, tá? E é o seguinte, esse roadmap ele foi desenvolvido pelo pessoal da roadmap.sh, que faz diversos roadmaps para várias áreas de atuação, principalmente na área de tecnologia, e eles lançaram esse roadmap de cybersecurity há pouco tempo. Então vamos dar uma olhadinha nele, eu vou comentar um pouco sobre ele. E antes da gente começar a falar sobre esse roadmap, eu tenho que te convidar a dar uma olhada no guianonima.com, o nosso domínio onde você consegue encontrar todos os nossos conteúdos. Agora a gente tem um blog também colaborativo, onde diversos criadores de conteúdo da área de cybersecurity postam seus artigos, suas matérias lá. E é claro, o Guia Anônima também tem as suas redes sociais, o Instagram, principalmente aqui o YouTube, e as nossas comunidades no Discord e no Telegram. Além disso, a gente tem os nossos cursos pagos, que estão disponíveis aí na Udemy, com diversos conteúdos, e a inscrição para a lista de espera do Guia Anônima Fundamentos, um curso que a gente vai lançar ainda nesse ano, que tem como objetivo mostrar para você as bases para a segurança da informação. Então é só dar uma olhada no guianonima.com, porque lá você encontra tudo. Vamos dar uma olhadinha nesse roadmap, começando, entendendo a estrutura desse roadmap. Esse roadmap ele é dividido entre algumas categorias, como por exemplo sistemas operacionais, redes de computadores, certificações, plataformas, skills e conhecimentos necessários, a parte de segurança cloud também e a parte de programação. Então vamos por partes, vamos começar lá em cima e vamos descendo mesmo com tranquilidade, seguindo esse fluxo. E a primeira etapa aqui é essa parte de cybersecurity, mas você pode ver que ela está separada da parte de Capture the Flag, né? Aqui no Capture the Flag a gente tem alguns sites para isso, né? Tem o Hack the Box, o TryHack, o VulnerHub, o Pico CTF e o CTF do SANS. Mas a gente tem outras plataformas de CTF por aí, né? A Hackaflag é uma delas aqui no Brasil. A gente tem outras possibilidades aí de CTF que a gente já apresentou em outros vídeos sobre esse assunto. Aqui na parte de cybersecurity, vamos pular ela para falar sobre as certificações. Na realidade não, vamos voltar na certificação depois. Porque é o seguinte, aqui na parte de cybersecurity ele diz que você precisa ter skills, habilidades de TI fundamentais, o que é óbvio. E a gente já vai ver quais são essas habilidades fundamentais. Geralmente é o que eu sempre bato na tecla, né? Sistema operacional, rede de computadores e programação. É basicamente isso. Você precisa ter o conhecimento dos tipos de conexões, como por exemplo NFC, Wi-Fi, Bluetooth e infraestrutura cabeada. Realmente você precisa ter o conhecimento de como isso funciona. OS, né? Sistema operacional, independentemente do que seja, realmente você precisa. Os mais populares suítes, como por exemplo o Google Suite, que tem o Gmail, o Google Drive, etc. O iCloud, que também tem o iCloud, iMusic, etc. O Microsoft Office Suite, que também tem aí o Word, Excel, PowerPoint, Office 365 dentro, né, ali desse pacote. Realmente você também precisa ter esse conhecimento. É um conhecimento básico, né, de tecnologia. E você precisa ter os conceitos básicos de redes de computadores, que é uma grande verdade, certo? Vamos agora aqui passar para os fundamentos de habilidades voltadas para a tecnologia que ele diz, que é esse traçado azul. O primeiro ponto que ele para é sistema operacional. E parando nesse sistema operacional, você tem que aprender sobre Linux, Windows e macOS. Aí vai um talvez. Você precisa meio que obrigatoriamente entender o Linux e entender o Windows, porque são as plataformas principais que você vai trabalhar. O macOS não é obrigatório, porque normalmente você não vai trabalhar com esses caras dentro das empresas que você vai atender e provavelmente você não vai ter um macOS para trabalhar também. Provavelmente porque é um dispositivo mais caro e a gente está no Brasil. Por exemplo, eu não sei mexer nos sistemas da Apple, tanto no computador quanto no smartphone. Eu não sei mexer em iPhone, tá? Não consigo, eu me perco, fico perdidinho. E aqui a gente tem a questão dos sistemas operacionais que você tem que aprender a instalação e a configuração, as diferenças de versionamento, a navegação tanto pela interface gráfica quanto pela interface de linha de comando,
o entendimento das permissões dos usuários e tudo mais, instalação de softwares e aplicações, a questão dos CRUDs e dos arquivos, ou seja, da distribuição dessa entrada, saída, leitura, escrita de informação, né? Comandos comuns e as suas limitações, né? Então, na realidade, limitações e comandos comuns. Então, sim, é importante você entender essa diferenciação entre os sistemas. Eu acho que isso daqui é super válido, tá? É super importante você entender isso. Eu pontuaria que a instalação de softwares e aplicativos é muito fácil no Windows, mas é muito difícil no Linux. Se a gente for comparar lado a lado, né? Não que seja impossível ou difícil, é só uma comparação. Se você pegar um usuário de Windows e colocar para instalar alguma coisa no Linux, ele não vai conseguir, provavelmente. Mas vice-versa, vai dar certo. A questão das permissões é super importante e dos comandos, né? Os principais comandos, as principais diferenciações, até porque se tem CLI também no Windows, né? A questão do PowerShell, do prompt de comando e tudo mais. Ainda seguindo essa linha azul das principais skills de tecnologia, a gente vai para conhecimentos de redes, né? E aqui entra redes e infraestrutura tudo junto. Primeiro ponto e, cara, indispensável o entendimento sobre o modelo OSI, sobre as camadas de comunicação. Isso daqui é excelente que você saiba, é essencial, é primordial, tá? Depois a gente tem os principais, os comuns, né, os protocolos mais comuns utilizados pelos usuários, as principais portas e usos para elas, né? Aqui eu errei, não é usuários, é usos. O mouse estava em cima, eu li errado. Os principais protocolos, né, os mais usados, as principais portas de serviço, o que é SSL, TLS, a sua base e o básico sobre NAS e sobre SAN. Aqui seria basicamente ali as diferenciações de redes, tá? Dentro ainda dos conhecimentos de redes, a gente tem DHCP, DNS, NTP e IPAN, que são funcionalidades aí que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente tem a parte de topologia sobre topologia estrela, ring, mesh e bus. É um conhecimento assim que é mais teórico do que qualquer coisa, tá? Esse conhecimento de topologias aqui, se você quiser pular, fica à vontade, você não vai perder muito. Aqui a gente tem a questão dos arquivos mais comuns que a gente tem, protocolos mais comuns que a gente tem, SSH, RDP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, precisa se entender sobre isso, e não só sobre isso, como outros diversos protocolos, tá? Aqui eles estão pegando muito baixo nessa metodologia quanto a redes, eu acho que tem que se aprender muito mais além do que está aqui. Tem muito protocolo importante que não está aqui, por exemplo, o protocolo PPP de autenticação, né, o próprio PPP-oE, que é super importante, super utilizado, entre outros diversos protocolos aqui que a gente fala geralmente nos nossos cursos de redes e que não está disponível aqui. Outra parada, aqui tem, né, alguns protocolos também, DNS, a questão de serviço, né, DNS, o DHCP e tudo mais, o NTP que são importantes. Sobre a topologia, né, as formas que existem de redes, como rede local, rede internet, rede virtual e tudo mais. Wireless, né? Rede wireless, no caso WLAN, wireless LAN. Importante, assim, mas é bem teórico também, você não vai usar muito isso na sua vida, é mais teoria. Subindo a gente tem as principais terminologias, que aí vai um pouco mais para tecnologia e tudo mais, porém, isso daqui também pode ser um protocolo, né? Então aqui a gente tem sobre Virtual LAN, sobre zona desmilitarizada, sobre tabela ARP, VM eu acredito que eles estejam falando sobre Virtual Machine, né? Se eu clicar aqui vai mostrar, é isso mesmo, não mostra, tá incompleto porque é novo isso aqui, acabou de sair, tá? Então VM eu acredito que seja Virtual Machine, que é máquina virtual, sobre NAT, IP, DNS, DHCP, roteamento, switch, VPN, ainda tem outras coisas que eu colocaria nesse pacotinho, mas já é um pacote base legal. Terminologias do IP como localhost, loopback, CIDR, subnet, máscara de subrede, padrão, gateway padrão, né, saída padrão, e aqui público versus privado na questão do endereço de IP. E é claro que isso daqui são questões básicas, né? São questões básicas, mas
para um roadmap, acho que poderia ser um pouco mais completo, principalmente a parte dos protocolos de rede, porque a gente está falando de segurança da informação, a gente não está falando de suporte técnico, que é algo mais simples, algo mais inicial, né? Aqui a gente tem algumas outras coisas que se ligam diretamente com essa parte de redes, mas que não necessariamente são apenas coisas de redes, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem as principais tecnologias de virtualização. A gente tem o VMware, o VirtualBox, o Proxmox e o SX, né? É SXI. Eu não sei se isso daqui se pronuncia na sigla ou se você pronuncia XI. Eu pronuncio geralmente na sigla. Temos aqui as bases, a questão aqui de virtualização, que é o Hypervisor, o VM, o GuestOS e o HostOS. É um conhecimento importante? O que você precisa entender aqui é que o Hypervisor, geralmente, ele vai estar utilizando como padrão o Hyper-V da Microsoft, que é uma bosta. Então, isso você precisa ter o conhecimento. Tanto que o Hyper-V nem está aqui, né? Tá até o Proxmox, mas não está o Hyper-V aqui. As principais ferramentas aqui que você precisa ter esse entendimento, a gente tem o NSLookup, que são ferramentas que normalmente vêm como padrão, tá? No sistema operacional. Por exemplo, ping é uma ferramenta, tá? Ping não é um protocolo, ping não é uma comunicação. Não, ping é uma ferramenta, é o nome de uma ferramenta que tem nos sistemas operacionais. Então aqui a gente tem geralmente essas ferramentas já pré-instaladas nos sistemas. Por exemplo, o NSLookup é padrão, o iptables é padrão, tá? O ipconfig ele é padrão. Quando é no Windows é ipconfig, quando é no Linux é ifconfig. O netstat é padrão, o ping é padrão, dig é padrão, principalmente no Linux. O arp é padrão, os comandos arp, tá? Essa ferramenta já vem no sistema operacional. Aqui ele mostrou algumas outras, como por exemplo, Packet Sniffer, que é o Wireshark, por exemplo, TCP-dump. Port Scanner, que a gente tem o Nmap, que aqui está redundante, né? Tem Port Scanners e aqui embaixo tem Nmap, que é basicamente uma ferramenta de Port Scanners. A gente tem outras, né? Tem o Advanced IP, por exemplo. A gente tem o Protocol Analyzer, os analisadores de protocolos. Mas aí, aqui a gente também tem redundância, porque um Protocol Analyzer geralmente está ligado ou a um Packet Sniffer ou a um Port Scanner. E aí a gente tem o TCP-dump, que é nada mais nada menos do que um Packet Sniffer, né? Aí tem o Traceroute, novamente aqui, que é uma ferramenta padrão dos sistemas operacionais. Tem sistema que é Tracert e tem sistema que é Traceroute, ok? Aqui a gente tem metodologias de autenticação, falamos de Kerberos, LDAP, SSO, Certificates, que são certificados de autenticação, autenticação local e o Radius. O Radius é muito importante que seja estudado porque ele é muito utilizado, ok? Finalizando essa parte de redes, que eu achei um pouco incompleta, mas é bacana, é um pontapé inicial. Quando você começar a estudar isso daqui tudo, você vai começar a se aprofundar sobre os assuntos. O ponto que eu mais achei falho foram os protocolos. O resto tá bacana, tá legal, tá interessante, mas o protocolo, achei pouquíssimo protocolo para estudar. E normalmente a gente vê uma defasagem muito grande nos profissionais de segurança no que se refere a protocolos, a não entender os protocolos, tá? Continuando na linhazinha azul, eu sei que lá em cima tem o certificado, a gente já volta para ele. Na linhazinha azul, a gente tem habilidades e conhecimentos de segurança, o que normalmente eu chamo, né, de conhecimentos base, né? Não é metodologia, mas são conhecimentos base de segurança, né? São aqueles conhecimentos que estão voltados ali para a linguagem, que estão voltados para a ferramenta e tudo mais. Então vamos entender aqui. A gente tem primeiro aqui em cima Blue Team, Red Team, Purple Team, e aí você já pode se aprofundar Orange Team, Green Team, Yellow Team e assim por diante. São as cores da Cyber Security Well, que eles chamam, né? A roleta da segurança da informação. Falso negativo, falso positivo, true negative e true positive. Eu nunca vi isso, né? Verdadeiro negativo e verdadeiro positivo. Geralmente eu só escuto falar em falso negativo e falso positivo. Mas tudo bem, pode ser que seja desconhecimento meu, né? Conhecimentos básicos de Threat Intel e OSINT. A gente tem bastante sobre esse assunto aqui no canal. Aí nos últimos meses a gente postou bastante sobre Threat Intel, um pouco sobre OSINT também. É interessante ter esse conhecimento, tá? Conhecimento sobre os handshakes, ou seja,
as formas que a gente tem de comunicação, autenticação e os apertos de mão, né, que são os handshakes, por exemplo, o triple handshake que a gente tem numa comunicação web, né, numa comunicação ali IP, por exemplo, que são as comunicações confiáveis e tudo mais. Conhecimento sobre o SIA Triad, eu não sei o que é isso, então assim, eu não posso dizer para você que você precisa ter esse conhecimento, porque eu não sei, depois eu vou ter que pesquisar sobre. Privilege Escalation e ataques à base de usuários são interessantes quando você entra num sistema operacional e por isso que você precisa ter o conhecimento dos sistemas operacionais base, como Linux e Windows, porque para você fazer um Privilege Escalation no servidor Linux, você vai precisar ter um conhecimento de como aquela arquitetura funciona, o que tem como base dentro dela, né? Então, por isso que é importante você ter esses conhecimentos base antes de chegar nessa parte de segurança. A parte de ataques base ao web e ao OWASP Top 10, né? Eu indico que você dê uma olhada aí, pelo menos nos 3, 4 últimos OWASP Top 10. Não fica só focado no último, tá? Dá uma olhada nos anteriores também. E aprendizado sobre malware e como eles operam, quais os tipos de malware, como que eles funcionam. Isso é super importante, é uma terminologia, né, da área de segurança da informação, você entender como esses malwares operam para você também entender como você pode se defender ou como você pode fazer algo parecido ao funcionamento de um deles. Aqui também eu coloco os tipos de ataque, tá? Então os tipos de ataque aqui eu acho que entra super bem. Indo aqui para cima ainda nesses conceitos mais soltos de segurança, a gente tem os conceitos de Zero Trust. Eu acho que eu falei sobre Zero Trust aqui no canal nos últimos meses também, tá? Compliance e auditoria, né? Regras de compliance e auditoria para uma empresa. Então aqui entra mais a parte de gestão de segurança da informação, certo? Conhecimentos sobre a definição de risco. Então, o que é risco para uma empresa? Qual é o risco para essa empresa? Também o conhecimento sobre backups e resiliência de negócio, ou seja, backups, o armazenamento em si, como vai ser feito, por que vai ser feito dessa forma e como pode ser feito de uma forma melhor. E a questão de resiliência de negócio é tudo o que vai em torno do backup, porque só o backup não é um nível de segurança ideal. CyberQChain, que é importante, terminando esse vídeo, joga no Google CyberQChain para pesquisar mais sobre. É um assunto legal e que está bastante em voga nos últimos anos aí. Múltipla autenticação em múltiplo fator de autenticação e autenticação de duplo fator. Importante, mas o 2FA ele entra dentro do MFA, né? Hardening de sistemas operacionais, então descobrir ali qual sistema operacional está sendo utilizado, quais ferramentas tem dentro dele e tudo mais. O conhecimento e os conceitos sobre isolation, ou seja, sobre isolar, por exemplo, um servidor dentro de uma infraestrutura. Conhecimentos básicos sobre IDS e IPS, e aí entra dentro disso HIDS, NIDS e tudo mais. Honeypots, né? O que é o honeypot? Tem vídeo aqui no canal sobre honeypot, eu acho que 2 ou 3 vídeos sobre. Autenticação e autorização, que são coisas diferentes, né? Quando autentica e se tem ou não autorização para fazer isso. E ainda nesses conhecimentos aqui, a gente tem as ferramentas mais utilizadas para hacking em si, os exploits mais utilizados para hacking. Aqui a gente tem os frameworks de exploit que eles chamam, os conceitos de defesa, os conceitos de runbooks, os conceitos básicos de forense. Aí depende, aí eu entraria no depende total, porque eu entendo pouquíssimo de forense, por exemplo. Tá? Isso depende muito de para qual área você vai seguir. Os conceitos de threat hunting, que entra com o threat intel, que ele falou ali antes. Então, primeiro você faz essa parada aqui, depois você vai vindo para cá. Porque quando ele fala de threat hunting, a gente primeiro tem que saber o que é um threat intel. Tá? As bases, os conhecimentos sobre as vulnerabilidades e as gestões dessas vulnerabilidades, que é muito importante. Engenharia reversa também depende bastante, mas é interessante você entender pelo menos como funciona, tá? Aqui a gente tem a parte do pentest, quais são as regras e qual é o processo do pentest. Aí eu acho que talvez ainda tenha isso, tá? Mas deveria ter aqui a questão de estudo sobre as metodologias de pentest, tá? Sobre as metodologias que são empregadas, o que a gente tem hoje quanto a isso, porque tem muita metodologia bacana por aí. A questão de perímetro e zona desmilitarizada, contra segmentação, a diferença entre isso. E aqui a gente já começa a entrar sobre as skills
mais bem definidas. Por exemplo, tipos e diferenças de ataque: phishing, vishing, spam, spin, dumpster, tie gating, zero day, engenharia social, reconhecimento, ataque com driver by attack, brute force contra password spray. Então, algumas diferenciações entre alguns ataques, tá? Sobre o básico de criptografia, sobre salto, sobre hash, sobre key exchange, PKI, PVT e ofuscação. Aqui a gente tem sobre a segurança e a insegurança de determinados protocolos, como, por exemplo, FTP contra o SFTP, SSL contra o TLS, IPsec pode ser contra o IP, né? DNSSEC contra o DNS, LDAP-S contra LDAP, SRTP contra RTP, SMIME, que aí é SMIME contra o MIME, né? Todos esses Szinhos a mais é de security, certo? Aqui para a esquerda a gente tem ferramentas para resposta a incidentes e descobertas. Nmap, Tracer, DNSLock e assim por diante são ferramentas interessantes. Existem outras diversas, mas é impossível o Roadmap trazer todas as ferramentas aqui para dentro. Como é impossível também ele trazer todos os protocolos que eu citei, que eu acho que eu senti falta. Mas ainda assim, os protocolos são mais importantes do que as ferramentas. Aqui a questão dos frameworks, onde a gente tem o framework Attack e da Mitre, né? E a gente tem o Defense também, que é bastante legal. Acho que dá para citar aqui Attack e Defense, Q-Chain e Diamond Model, o modelo diamante. Temos aqui as principais standards, que a gente tem a ISO, o NIST, a RMF, a CIS e a CSF. Colocaria pontuações aqui, exclamações para ISOs e para o NIST, que são muito, muito, muito importantes na área de segurança da informação. Vindo aqui para a direita, a gente tem um conhecimento sobre os times a seguir, né? Algumas outras ferramentas e táticas que a gente pode estar utilizando, como, por exemplo, o DLP, que é o Data Loss Prevention, a prevenção de vazamento de dados, né? Tem o EDR, tem o anti-malware, antivírus, Firewall e Next Generation Firewall, que é o Next Generation Firewall, é NGFW, HIPS, NIDS, NIPS, que a gente já falou, né, sobre IDS, IPS, aqui ele colocou o Network, né, Host Based Firewall, Firewall Firewall que tem como objetivo ali o Host Based, ou seja, o usuário, Sandboxing, que é um conceito bem legal, ACL, que também tem a parte de Load Balancer, né, EAP versus PAP, WPA, WPA2, WPA3, até o WPA4, WEP, também tem o WPS, que são as questões aí das autenticações, de formas de autenticação de rede Wi-Fi, certo? Vindo aqui para a direita, na Common Network Based ataques né, de comuns baseados em rede, a gente tem DOS e DDoS, Man in the Middle, ARP Poisoning, Evil Twin, DNS Poisoning, Spoofing, The Outer Attack, que é ataque de desautenticação, VLAN Hooping, Rogue Access Point, War Driving e Dialing. Desses ataques aqui, eu acho que tem vídeo no canal de quase todos, tá? Conhecer sobre CIEM e sobre SOAR é importante. Parrot e Kali Linux, meio que foda-se, aqui são as distros comuns de hacking. Essa parte aqui, se você quiser apagar da sua mente, você pode. Porque aqui qualquer Linux ou qualquer sistema operacional aí que comporte a instalação das ferramentas vai ser útil para você, tá? Parrot, Kali é questão de opção, é porque já vem pronto com algumas ferramentas, mas isso aí foda-se muito, tá? Ferramentas normalmente utilizadas para purpose, a gente tem o LOWBAS. Ferramentas de resposta a incidente e processos. Na realidade aqui não é ferramenta, eu li ferramenta não sei da onde, mas aqui é resposta a incidente, processos de resposta a incidente, preparação, identificação e assim por diante, que é bastante interessante você ter um conhecimento, né? Aqui, ainda sobre os principais tipos de ataque, né, a gente tem outros ataques que não são bem voltados à rede, né, que é o Buffer Overflow, o Memory Leak, que é o vazamento de memória, o XSS, SQL Injection, CSRF, Replay Attack, Pass the Hash e Directory Transversal, que entra um pouco aí de alguns outros tipos de vulnerabilidade. Acho que falta bastante. Acho que dá para falar sobre outras diversas vulnerabilidades que você vai precisar estudar.
SSRF, CSRF, LFI, RFI, RCE e assim por diante. Então aqui está faltando. Se só tem isso daqui sobre, está faltando. Tá? E tem aí uma playlist aqui no canal que fala sobre vulnerabilidades e técnicas. A gente tem aqui sobre conhecimentos de hardening, como MAC-based, NAC-based, port blocking, políticas de grupos, ACLs, sinkholes, patching, jump server e endpoint security. Com conteúdos base para algumas coisas, para outras foge um pouquinho do padrão. Né? Os sinkholes fogem um pouquinho do padrão. Conhecimento sobre Zero Day, GNOW e UNCNOW e APT. Importante, são coisas básicas aí. Um pouquinho tempo de leitura você mata isso daqui, tá? O que é Zero Day, o que é APT e tal. Conhecimento sobre audiência, então a gente tem sobre stakeholders, HR, que seria recursos humanos, legal, é questão de jurídica mesmo, né? De ser legal, não de legal de ser bacana, é legal de jurídico. Compliance e gerenciamento. Outras ferramentas que são utilizadas, Vírus Total, Joe Sandbox, AnyRoom, URL Void, URL Scan e Ruiz. São ferramentas de uso comum, são boas ferramentas. A maioria aqui é site, é bacana, tá? Cloud, aqui é Cloud Skills e Conhecimentos. Aqui eu posso me perder um pouco, porque eu não sou muito entendedor de cloud, tá? Mas as principais ferramentas, né, as principais clouds do mercado. AWS, GCP da Google, Azure da Microsoft, temos outras várias, muitas, né? Para citar duas a mais. A gente tem a DigitalOcean e a gente tem a LocalWeb, por exemplo, né? Serviços que podem estar em cloud, serviços as service, o SaaS, o Infrastructure as Service, o IaaS, e o PaaS, que eu esqueci o que é. Eu vou admitir para você que eu esqueci o que é o PaaS, o que significa ele, tá? Tipos de modelos de nuvem, privada, pública e híbrida. Storage comuns em nuvem, S3, Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Microsoft Drive, Perere Pão Duro. Não tem Microsoft Drive, né? Porque é Dropbox, eu acho. Tem Unicloud também, se não estou enganado. Conhecer os conceitos de segurança em nuvem. Conhecer as bases gerais sobre a nuvem. Conhecimento das diferenças entre nuvem e on-premises. É importante isso daqui, né? A diferença entre tá na nuvem ou tá no escritório, né? Os conceitos de código e das suas infraestruturas, né? O código para infraestrutura. O conhecimento sobre os conceitos de serverless, sem servidor, basicamente. Os conceitos de CDN, importante, bem voltado para a rede essa parte, tá? Ainda falando sobre cloud, a gente tem programações e habilidades recomendadas. Python, Go, JavaScript, C++, Bash, PowerShell. Faltou muito, né? Faltou muito aqui. Muito. Focaram muito em algumas coisas e pouco em outras. Questão de programação. Uma linguagem que a gente usa quase todo dia que a gente vê alguma ferramenta, quem trabalha com segurança ofensiva vai confirmar isso, que não está aqui. PHP. PHP deveria estar aqui. Aí vai saber se isso daqui está ligado ao cloud ou está ligado à segurança no geral. Mas aqui falta muito, tá? Python e Go é legal para automatização, JavaScript é legal para web, mas falta o PHP, faltam também as linguagens de marcação, como o HTML e o CSS. C++, por que o C++ está aqui e o C não está? O C que tem que estar aqui e não o C++. Foda-se o C++. Né? Vai entrar o C++ na sua vida se você for trabalhar, por exemplo, com segurança de sistema operacional. Se não, foda-se o C++, o C que deveria estar aqui. Né? Bash e PowerShell é bacana, assim, vai se utilizar. E aqui existem outros roadmaps, né? Esse daqui é um projeto open source, então você pode fazer requisições para melhoria. Inclusive, eu acho que depois desse vídeo aqui eu vou fazer algumas requisições para ver se eles colocam dentro desse roadmap, principalmente na questão das linguagens de programação, das ferramentas e dos protocolos que eu senti falta. Antes da gente finalizar, vamos aqui para certificações. Eu acho que nas certificações eles acertaram, tá? Eu acho que ficou legal pra caramba. Certificação para iniciante, a gente tem a CompTIA A+, CompTIA Linux+, CompTIA Network+, CCNA da Cisco
e CompTIA Security Plus. Focaram muito na CompTIA, esqueceram da e-learning, esqueceram da Exim, esqueceram, mas está aqui. A e-learning tem EJPT, por exemplo, né? A Exim tem a Exim ISO 27001, a Exim DPO também. Temos aqui certificações mais avançadas, CI, SSP, CISA, SISM, GSEC, JPEN, JWAPT, JIEC, OSCP, CREST e CEH. São legais. Mas a gente já falou sobre certificação aqui no canal faz pouco tempo, porque eu acabei de lembrar que eu gravei sobre isso. Falando sobre a EJPT, falando sobre as certificações da Exim. Eu já falei sobre isso há pouco tempo aqui no canal, porque eu me lembro disso, tá? Dá uma olhadinha no roadmap, eu achei bem bacana, eu achei que tem muita coisa aqui interessante que você pode sim pesquisar, e é um roadmap base, né? É para você ir estudando e ir se aperfeiçoando conforme vai estudando aqueles conteúdos, tá? Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo, esse roadmap já esteja modificado, já esteja melhorado, ou já esteja com a descrição das coisinhas que ainda não estão, né? Quando a gente clica no item, a descrição aqui ela não aparece, ó. Se eu vir aqui em iCloud, na real não está nem carregando agora. Mas antes ali você viu que eu cliquei e não aparece, né? Ele diz que para você ver mais sobre isso... Aqui, ó. Para você ver mais sobre isso, você tem que entrar no GitHub. Mas lá no GitHub, por enquanto, também não tem nada, tá? Eu acessei antes de gravar esse vídeo. Então, bacana esse roadmap da roadmap.sh. Tem vários roadmaps. Se você quiser acrescentar alguma coisa aqui, dá uma olhada na questão aqui de sugestões de mudanças por aqui. Você pode ir lá pelo GitHub também, tá? Então é isso. Espero que você tenha curtido essa visualização sobre esse roadmap. Se eu traduzir alguma coisa errada, eu peço desculpa, o meu inglês não é 100% fluente, é o necessário para me virar. Se você achou que eu falei alguma besteira ou se você não concorda com alguma coisa, deixa aqui nos comentários, é claro, sempre de forma respeitosa, sem desrespeitar a mim ou aos outros colegas que estão deixando o comentário aí, ok? Não se esqueça de acessar guianonima.com para acessar todos os nossos links e a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo no seu grupo de estudos. Valeu e até mais!